Professor, o que o senhor achou da compra? Bom, em termos, nós temos que dividir essa questão em duas partes, em termos de negócio e em termos de educação, né? Em termos de negócio, a educação superior hoje se transformou numa grande oportunidade, numa grande janela de oportunidade. Na medida em que investir em escola particular hoje do ensino superior é fazer um capitalismo sem risco. Não há absolutamente risco algum. Por quê? Porque você tem aluno cativo, cliente cativo, aluno que vai ficar com você por 3, 4 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, dependendo do curso, e não há inadimplência, porque a receita é certa, na medida que o governo federal, através da Caixa Econômica Federal, está fazendo um financiamento chamado FIES para todos os estudantes. Então essas empresas, elas têm um cliente cativo dentro do seu estabelecimento comercial, já que eu estou falando nisso como um negócio, e a receita é certa, porque alguém paga para ele. O mecanismo de financiamento é até interessante do lado do aluno. Na medida em que esse aluno vai fazer o curso, depois tem um tempo de carência, depois ele tem um tempo de 3 vezes igual à duração do seu curso para restituir. É uma engenharia interessante, né? Porque é bolsa restituível. Agora, olhando do lado do empreendedor, isso é uma grande janela de oportunidade. Porque tem uma demanda reprimida, ele tem clientes, né, ele tem consumidores, e ele pode colocar a mensalidade ao preço que ele quiser, porque o financiador, que é o governo através da Caixa Econômica Federal, não pergunta, né, não pergunta qual é o preço e não questiona o preço estipulado, simplesmente paga. Também tem um outro benefício, que é o chamado ProUni. Então, a escola particular do ensino superior tem o FIES e tem o ProUni. O ProUni significa pagar impostos com bolsa de estudo. Então, para uma faixa de alunos carentes, com uma determinada faixa de renda, a escola particular dá bolsa de estudo e desconta o valor da bolsa nos seus impostos. Então, é como se você, por exemplo, pagasse seu imposto de renda com suas horas de trabalho na rádio, e eu pagasse meu imposto de renda com as aulas que eu dou, por exemplo, a preço que a gente estipule, né? Porque é a preço de vitrine, não é a preço de custo. Então, veja bem, Alessandra, isso é um negócio muito vantajoso. E o próprio MEC anuncia que há 5 milhões de demanda reprimida. Agora, então ainda há 5 milhões de clientes, de consumidores em potencial. Bom, se a gente olhar agora do lado da educação, é uma tragédia, é uma lástima. Porque quem é que está fazendo essas aquisições? São fundos de investimento. E fundos de investimento não estão preocupados com a educação, muito pelo contrário. Fundos de investimento estão preocupados simplesmente com a lucratividade. Se daqui 1 ou 2 anos a lucratividade diminuir, ou se vier um controle muito mais forte por conta do MEC, etc. e tal, eles simplesmente retalham a empresa, vendem, caem fora, etc. e tal, como trabalham com os papéis na Bolsa de Valores. Não deu certo, joga fora, vende, compra outro, etc. Estão tirando do mercado educadores tradicionais, tipo o Dr. Edivaldo da FMU, ou a família Gabriel Rodrigues, né, lá da Inhembi Morumbi, etc., e substituindo por gestores profissionais, que são os comandados, vamos dizer assim, os testas de ferro dos fundos de investimento, que o único interesse é a lucratividade. Então, em termos da formação, da consciência crítica, da formação de uma juventude em termos de educação, de qualidade, e educação, pensando em educação como um dos elementos que garante a soberania de uma nação, e isso é lamentável, é preocupante, inclusive. Então haverá uma queda na qualidade de ensino, professor? A gente pode esperar isso? Olha,
quais são os instrumentos de medição da qualidade de ensino, né? Para que uma empresa dessa tenha FIES, é preciso que ela tire nota 3 nos instrumentos de avaliação do MEC. Muito bem, eles estão se especializando em serem aprovados nesses instrumentos de avaliação. Por exemplo, hoje, uma faculdade, uma escola superior hoje, sabe quais são os alunos que vão se submeter, que serão submetidos ao ENAD daqui a 3 anos. Então, eles preparam essa turma para que daqui a 3 anos eles tenham um bom rendimento no ENAD. Inclusive, separando o joio do trigo, né? Aquelas pessoas que têm um déficit de qualidade, etc., eles seguram. Eles seguram e vão promovendo apenas aqueles alunos que têm condição de ter um melhor aproveitamento no exame. E assim é também com os outros índices de qualidade que são medidos pelo MEC através das comissões de avaliação, etc. Eles dão simplesmente um banho de maquiagem, né, nas suas instituições e tal, para obterem uma nota, pelo menos a nota 3, porque abaixo de 3 eles não podem mais obter o FIES, acima de 3 podem. Bom, mas e aí tem esses grandes conglomerados, eles têm várias unidades, né? Se uma unidade fica abaixo de 3, a outra unidade vai acima de 3. Geralmente eles são centros universitários ou universidades. Centros universitários têm autonomia. Então, naquela escola que a avaliação foi baixa, eles fecham os cursos e abrem os cursos nas outras escolas em que a avaliação é alta. Então, eles migram os alunos para lá e o financiamento continua do mesmo jeito. Então, se o interesse dos fundos de investimento é única e exclusivamente rentabilidade e entregar para os seus acionistas uma ação a preços cada vez maiores, a educação é cada vez mais negligenciada, né? Porque o que interessa para eles é a questão da linha de produção. Os conglomerados existem, as fusões existem, exatamente para poder ter maior economia de escala, para que os custos fixos se diluam e eles ganhem uma rentabilidade e um lucro maior. Os gestores desses fundos quase nunca são educadores. Professor, e pensando nas mensalidades, né? Essa rede americana é dona da Anhembi Morumbi, agora da rede de faculdades da FMU. Pode ser desinteressante para o aluno em razão de falta de concorrência ou isso não, Alessandra, está acontecendo aí um fenômeno inverso. Esses grupos estão assumindo essas universidades e por conta dessa economia de escala, eles estão até reduzindo o valor da mensalidade média. Para atrair essa demanda... Para atrair uma demanda cada vez maior. E agora tem pouca importância a tal do custo da mensalidade, porque o FIES é que paga. Tanto faz, se é 500, 600... O aluno é que não está se dando conta da dívida que ele vai assumir daqui a um determinado número de anos. E esse é uma bomba de efeito retardado, né, que só vai estourar daqui a 6, 7, 8 anos. Tem até uma instituição que publicou ontem página inteira de anúncio na Folha e no Estado de São Paulo, dando os parabéns à presidenta porque conseguiu já 1 milhão de FIES, etc. É uma instituição chamada Uniesp, que tem uma série de denúncias, tem um dossiê contra ela que está no MEC, que foi aqui pesquisado, foi denunciado e foi investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, etc. E diz que não tem mais aluno pagante, só tem aluno do FIES. E anuncia ainda que ela é que vai pagar a faculdade desse aluno daqui a um tempo. Entendeu? Então, é a maior enganação que está acontecendo nesse mercado, principalmente com essa instituição. E que anuncia
Já tem mais de 17 cursos que estão proibidos de oferecer FIES por uma série de denúncias que foram apresentadas e de irregularidades que foram constatadas, mas mesmo assim faz esse tipo de publicidade no sentido de atrair mais alunos. E se transforma num problema social, porque o que você vai fazer contra uma instituição hoje que diz que tem 120 mil alunos? Qualquer atitude que você tomar contra essa instituição se transforma num problema social seríssimo, que é o que vai acontecer com a Anhanguera Croton, por exemplo. Daqui a pouco eles vão dominar o mercado da educação porque eles atendem 1 milhão de alunos no país. Qualquer atitude que se tomar contra a Anhanguera Croton, você está afetando 1 milhão de pessoas. Qualquer atitude que você tomar contra a Laureate, você está afetando 210 mil pessoas. Então, essa é preocupante na medida em que você tem uma geração que deveria estar na universidade exercitando a sua consciência crítica, tendo uma diversidade de opiniões em relação aos professores, tendo professores com condições de pesquisar, de produzir e transmitir conhecimento, e estão sendo massificados por sistemas de ensino cujo único fim é o lucro, portanto, eles têm que, como eu disse antes, fazer uma economia de escala. Todos os professores de todos os cursos, usam os mesmos livros, as mesmas programações, etc., e impede a discussão acadêmica, que é o que deveria acontecer. O que vai acontecer com a formação tecnológica dessas pessoas? O Brasil vai ter condições de enfrentar essa revolução tecnológica que está acontecendo no mundo? Nós já temos o programa Mais Médicos. O governo está anunciando mais professores. Daqui a pouco vai ter o programa Mais Engenheiros, mais enfermeiros, mais tecnólogos, exatamente para suprir uma deficiência no mercado de trabalho, não em termos de pessoal graduado, mas sim em termos de pessoal com capacidade para enfrentar esses desafios. Essa é que é a nossa preocupação. A gente vai continuar a importar conhecimento e tecnologia. Isso. Eu agradeço a atenção do Celso Napolitano, professor de Administração de Empresas da FGV e presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Professor, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço.